Meu nome é Charity Frost e acabei de fazer 16 anos. No meu aniversário, o homem que eu havia chamado de pai nos últimos 12 anos jogou uma nota de $10 no meu rosto e disse: cai fora. Cansei de pagar pelos erros de outro homem. Ele achou que aquelas palavras iam me destruir. Achou que aquela nota de 10 amassada na porta batida seria o meu fim. Mas ele não fazia ideia de que aquilo era só o começo. Eu peguei a nota, olhei bem nos olhos dele, sorri e entreguei o envelope lacrado que eu vinha guardando há 2 anos. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. Ele rasgou o envelope. Seu rosto empalideceu ao ver o que havia dentro. Então ele olhou pela janela e ficou paralisado. Lá fora, através da neve espessa de Spokane, um Range Rover preto estava estacionado na calçada. A porta do motorista se abriu. Um homem alto, usando um casaco escuro, desceu e começou a caminhar em direção à nossa casa. Antes de eu te contar quem ele era e por que a presença dele fez meu suposto pai agir como se tivesse visto um fantasma, se você está assistindo isso agora, deixe um comentário dizendo onde você está e que horas são aí. Juro que leio cada um. E se o que estou prestes a contar também aconteceu com você, escreva mesmo aí embaixo. Porque o que aconteceu a seguir naquela sala de estar mudou tudo. Agora, deixe eu te levar de volta ao começo de tudo. Eu ainda lembro de cada detalhe do dia em que a neve parou a Interestadual 90, no ano em que completei 4 anos. A ligação chegou enquanto eu coloria na mesa da cozinha. Vicky atendeu, depois deixou o telefone cair. Ela não chorou imediatamente. Apenas ficou olhando para a parede até Lester entrar pela garagem. Ele olhou para o rosto dela uma única vez e entendeu que meus pais tinham morrido. Gelo negro. Um semi-reboque. Um instante. O funeral foi pequeno. Eu usei um casaco azul marinho 2 números maior e segurei a mão de Lester o tempo todo porque todos diziam que ele era minha família agora. Ele e Vicky ficaram na frente, comigo entre eles. A imagem perfeita do irmão e da cunhada de luto, prontos para assumir a responsabilidade. As pessoas não paravam de dizer como eu era sortuda por tê-los. Eles me levaram para a casa deles em South Hill naquela mesma semana. Nos primeiros anos, tudo parecia normal. Cartões de Natal com nós 4 sorrindo. Lester me ensinando a andar de bicicleta na garagem. Vicky trançando meu cabelo antes das fotos do primeiro ano escolar. Eu os chamava de mãe e pai porque foi assim que eles mandaram, e ninguém nunca corrigiu. Depois Knox nasceu, quando eu tinha 6 anos. De repente, apareceram brinquedos novos só para o bebê, roupas novas só para o bebê, tudo novo, só para ele. Meu ursinho de pelúcia sumiu. Meu quarto virou berçário. Eu fui mandada para o quartinho menor no fundo da casa que cheirava a naftalina. Aos 8 anos, as diferenças eram impossíveis de ignorar. Knox ganhou uma bicicleta vermelha brilhante de Natal. Eu ganhei um suéter 2 números maior, tirado da seção de liquidação. Quando perguntei o porquê, Lester apenas disse: você é mais velha. Não precisa de tanto. Vicky deu aquele sorriso tenso e mudou de assunto. Meu 9º aniversário passou sem uma única menção. Sem bolo, sem velas, sem parabéns. Eu fiquei sentada na minha cama até meia-noite esperando que alguém lembrasse. Ninguém lembrou. Chorei tanto que acabei vomitando no banheiro e limpei tudo sozinha para que eles não ficassem bravos. O verdadeiro choque veio no inverno em que completei 10 anos. Eu tinha descido para pegar água e ouvi vozes na cozinha. A luz estava apagada, mas o corredor brilhava com o reflexo que passava pela fresta da porta. Encostei meu ouvido na madeira. A voz de Lester estava baixa, quase um rosnado. A herança do meu irmão está em 1.200.000, mas o pagamento do seguro de vida chega a 1,6 milhão. Enquanto ficarmos com ela até os 18, controlamos cada centavo. O Estado ainda paga extra porque estamos listados como os pais. Ninguém está verificando nada. Vicky deu uma risadinha suave. E quando ela fizer 18, acabou. Ela recebe o que sobrar se sobrar alguma coisa. Até lá, é só continuarmos fingindo ser a família perfeita. Fiquei congelada. O copo escorregou da minha mão e se espatifou no chão de madeira. A luz da cozinha acendeu. O rosto de Lester apareceu no vão da porta, olhos semicerrados. Volte para a cama, Charity.
Foi a primeira vez que ele usou meu nome como uma ameaça. A partir daquela noite, eu entendi exatamente o que eu era para eles. Um contra-cheque em forma humana. Cada sorriso forçado para os vizinhos, cada foto em família, cada boa menina era só parte da encenação. Parei de pedir coisas. Parei de esperar aniversários. Comecei a observar, a ouvir e a esperar o dia em que eu poderia provar quem eles realmente eram. Aquelas palavras naquela cozinha me assombraram pelos 4 anos seguintes. Parei de dormir a noite toda. Cada rangido no corredor me fazia sentar na cama, apavorada que eles estivessem vindo verificar se eu ainda era útil. Comecei a procurar qualquer coisa que explicasse por que minha própria família me tratava como um investimento. Revirei todas as gavetas, todas as caixas no sótão, cada canto esquecido da garagem. Nada. Até a semana em que fiz 14 anos. Eu estava limpando o armário de despejo, algo que Vicky sempre me obrigava a fazer antes dos feriados, quando minha mão tocou em algo metálico, frio, bem no fundo. Uma pequena caixa cinza com cadeado barato. Uma tira de fita adesiva sobre a tampa tinha a caligrafia da minha mãe, em tinta azul desbotada. Abra somente quando completar 14. Eu te amo para sempre. Mamãe. Levei a caixa para o meu quarto, com o coração batendo tão alto que eu tinha certeza de que alguém escutaria. Usei um clipe de papel e um vídeo no YouTube para arrombar o cadeado em menos de 2 minutos. Dentro havia um único envelope, de papel grosso, cor creme, selado com cera vermelha. Quebrei o lacre. A carta tinha 3 páginas, datadas de 2 meses antes do acidente. Minha doce Charity. Se você está lendo isto, é porque eu já não estou mais aqui para te proteger. Antes de me casar com seu pai, tive um breve relacionamento com um homem chamado Reed Lawson. Éramos jovens. Terminou quando ele ficou noivo de outra pessoa, e eu pensei que aquele capítulo estava encerrado. 3 meses depois, descobri que estava grávida de você. Nunca contei ao Reed. Casei-me com seu pai porque eu amava e queria que você tivesse uma família. Mas eu já vi como Lester olha para o dinheiro. Já vi a forma como ele fala sobre o fundo fiduciário e o pagamento do seguro. Tenho medo de que, depois que eu me for, ele tente controlar tudo o que é destinado a você. O truste contém $1.200.000 dos seus avós, mais $400.000 do seguro de vida. Está tudo no seu nome. Lester é apenas o administrador até você completar 18 anos. Contratei uma advogada, Holly Beck, no centro de Spokane, para cuidar disso. O cartão dela está colado na parte interna da tampa. Também deixei uma mecha do meu cabelo e uma cópia da sua certidão de nascimento original, com o pai desconhecido inscrito. Se algum dia você precisar provar quem é seu verdadeiro pai, use isso. Você não é um peso. Você é meu milagre. Com todo o meu amor, mamãe. Li a carta 4 vezes antes das palavras pararem de embaralhar. Reed Lawson. O nome não significava nada, e significava tudo ao mesmo tempo. Encontrei o cartão de visita de Holly Beck exatamente onde minha mãe disse que estaria. No dia seguinte, mandei um e-mail para ela do computador da biblioteca, usando um nome falso no começo. Ela respondeu em 20 minutos. Se você é filha da Jennifer, me ligue imediatamente. Liguei de um telefone público em frente ao supermercado, para que ninguém pudesse rastrear. A voz de Holly era calma, gentil, mas séria. Ela já sabia sobre as divergências no fundo fiduciário. Estava esperando que eu entrasse em contato. Ela me enviou um kit de DNA discreto, sem remetente. Eu esperei até Lester deixar a escova de cabelo no balcão do banheiro depois do banho. Peguei 3 fios, ainda com a raiz, lacrei tudo e coloquei no correio em uma caixa de coleta do outro lado da cidade. 17 dias depois, os resultados chegaram a uma caixa postal que Holly montou para mim. Probabilidade de paternidade, 99,99%. Reed Lawson era meu pai. Sentei no chão do banheiro da biblioteca pública e chorei tanto que quase vomitei. Depois lavei o rosto, saí e fui até a única pessoa em quem eu confiava para algo tão grande. Soviart era minha melhor amiga desde o 6º ano. A única que nunca acreditou na farsa da família perfeita. Mostrei a carta, o relatório de DNA, tudo. Ela leu em silêncio, depois me puxou para o abraço mais apertado que eu já tinha sentido. Não dormimos naquela noite.
Ficamos sentadas no chão do quarto dela, sussurrando planos, promessas e todos os xingamentos possíveis sobre Lester e Vicky. Pela primeira vez em 10 anos, eu não estava sozinha. Os 2 anos seguintes viraram uma contagem regressiva invisível. Reed me mandou um e-mail na mesma noite em que Holly encaminhou para ele os resultados. A primeira mensagem dele tinha apenas 4 palavras que eu deveria ter sabido. Começamos devagar, uma mensagem por semana, depois a cada poucos dias. Ele nunca pressionou. Nunca pediu fotos ou ligações até eu estar pronta. Quando finalmente mandei uma foto minha segurando a caixa metálica, ele respondeu com uma única mensagem de voz. A voz dele falhou ao dizer meu nome. Ele queria voar para Spokane no dia seguinte. Eu implorei que esperasse. No estado de Washington, 16 é o número mágico. Aos 16, eu podia pedir ao tribunal para trocar de guardião se provasse que o atual estava prejudicando meus interesses. Holly já tinha preparado tudo. Só faltava o momento perfeito para entregar. Então planejamos tudo em silêncio, com cuidado. Continuei vivendo a mentira em casa. Sorria nas horas certas, ajudava a Knox com a lição, respondia sim, pai. Enquanto Lester falava comigo, eu estava contando, 722 dias. 721, 720. A manhã em que completei 16 anos chegou cinzenta e silenciosa. 100 balões na caixa de correio. 100 panquecas com velas. Knox já estava na escola. Vicky estava na aula de yoga. Lester sentava no balcão da cozinha, de terno de banco, rolando o celular. Entrei usando o mesmo jeans e moletom com que eu tinha dormido. Ele nem levantou o olhar no começo. Depois enfiou a mão na carteira, tirou uma nota nova de $10 e a deslizou pelo granito até parar nos meus pés. Cai fora, disse ele, com a voz fria. Cansei de pagar pelo lixo de outro homem. As palavras acertaram exatamente como ele queria, mas eu tinha esperado 2 anos por elas. Abaixei-me, peguei a nota, dobrei uma vez e coloquei no bolso. Então sorri o primeiro sorriso verdadeiro naquela casa em uma década e puxei do meu moletom um envelope grosso de papel pardo. Eu sei, falei para ele. Ele bufou. Sabe o que, exatamente? Coloquei o envelope na frente dele. Dentro estava a ordem temporária assinada por um juiz do condado de Spokane no dia anterior. Efeito imediato. O relatório de DNA certificado. A petição citando 12 anos de violação fiduciária. Os dedos dele tremiam enquanto rasgava o envelope. Página após página, suas próprias assinaturas falsificadas olhavam de volta para ele. Foi então que a campainha tocou. Vicky ainda não tinha voltado. Knox na escola. Lester congelou com os papéis pela metade. Passei por ele e abri a porta da frente eu mesma. Reed Lawson estava na varanda, usando um casaco grafite, flocos de neve derretendo nos ombros. Holly Beck estava um passo atrás, pasta de couro na mão. Os olhos de Reed e os meus olhos encontraram os meus pela primeira vez pessoalmente. Ele não sorriu. Não precisava. Ele entrou, as botas deixando marcas molhadas no piso de madeira, e disse a frase que eu sonhei ouvir por 730 dias. Estou aqui pela minha filha. A voz calma. Final. Você não tem mais nenhum direito legal sobre ela. Lester abriu a boca. Nenhum som saiu. O ar da sala ficou morto no instante em que Reed fechou a porta atrás de si. Ninguém se mexeu. Ninguém expirou alto o suficiente para ouvir. Até o relógio do corredor pareceu congelar entre 2 tic-tacs. Lester ficou parado, segurando a ordem de guarda temporária como se estivesse escrita em outro idioma. Abriu a boca, fechou, abriu de novo. Só saiu um som pequeno, animalesco. Holly abriu sua pasta com a calma de quem já fez isso 100 vezes. Colocou a primeira pasta couro verde escuro, selo dourado do Tribunal Superior do Condado de Spokane sobre a mesa de centro e deslizou para o meio, de forma que todas as páginas ficassem viradas para Lester. Ordem temporária válida desde as 9h30 desta manhã, disse ela, firme. Assinada pelo juiz Harland. Charity não é mais sua tutelada. Tente impedir que ela saia e você estará algemado antes do horário do almoço. Os olhos de Lester finalmente focaram.
Ele virou para a última página, viu a assinatura e o documento caiu de seus dedos como se o tivesse queimado. Reed não precisou levantar a voz. Ele simplesmente abriu a segunda pasta e começou a colocar documentos sobre a mesa, um por um, devagar o suficiente para que o som do papel grosso batendo no vidro ecoasse no silêncio. Um comprovante de saque do banco, $8.000. Linha de observações, depósito, que escola particular do Knox. Knox tinha estudado em escola pública a vida inteira. Um comprovante de transferência bancária, $12.000 para a Cordelene Chevrolet, para um Tahoe branco registrado em nome de Victoria Frost. No mesmo mês em que me disseram que aparelho ortodôntico era caro demais. Uma reserva de resort em Los Cabos, $43.000. 4 adultos, 2 crianças, semana do Natal. Aquele mesmo Natal em que eu comi cereal sozinho enquanto eles me enviavam cartões postais com água turquesa. Ele continuou. Um empréstimo para um barco no nome de Lester. Equipamentos de hóquei e taxas do time de viagens que somavam mais em uma temporada do que eu recebi em 4 anos. Um comprovante de adiantamento de dinheiro do Belagio, assinado com o cartão do fundo fiduciário. Cada folha pousava com a mesma solenidade suave de um martelo de juiz. $212.000. 12 anos. Cada dólar tirado enquanto eu usava casacos usados e não pedia nada. Vicky tinha entrado pela porta da garagem em algum momento da apresentação. Ela ficou parada no arco da entrada, usando seu conjunto lilás de yoga, a garrafa de água de inox tremendo tanto que o gelo chacoalhava. Eu nunca assinei nada. Gaguejou, a voz quebrando. Reed finalmente olhou para ela. Seu nome está em 14 desses saques, Sra. Frost. Página 27, se quiser refrescar a memória. Os joelhos dela cederam. Ela segurou o batente para não cair. Das escadas veio o rangido de madeira velha. Knox apareceu de pijama do Gonzaga Bulldogs, cabelo em pé, olhos arregalados. Ele viu um monte de documentos, o rosto fantasmagórico do pai, a mãe quase desabando na parede, e o estranho que parecia uma versão mais velha e muito mais rica de mim. Ele abriu a boca talvez para perguntar o que estava acontecendo, mas nenhum som saiu. Só ficou olhando para as provas de cada videogame novo, cada viagem para esquiar, cada par de tênis de $300 que ele já tinha ganho. Holly fechou a pasta com um estalo seco. A divisão civil do xerife do condado de Spokane está de prontidão, disse ela. Preferimos que isso continue pacífico. Lester finalmente encontrou a voz rouca, rasgada. Você não pode provar nada disso. Eu vou lutar. Vou arrastar isso por todos os tribunais. Você vai perder. Reed o interrompeu calmo, certo. E quando perder, o promotor recebe o arquivo das falsificações. 18 acusações, no mínimo. Estamos te oferecendo a chance de manter isso no civil. Aceite. Ele então se virou para mim e estendeu a mão. Eu segurei. A palma dele era quente, calejada em lugares inesperados, firme de um jeito que nada na minha vida jamais tinha sido. Peguei a mochila que eu tinha escondido atrás do sofá na noite anterior, 3 moletons, 2 calças jeans, a caixa da minha mãe embrulhada em uma camiseta e caminhei em direção à porta. Atrás de mim, Lester começou a gritar ameaças. Advogados, processos, destruição. As palavras nos perseguiram pelo corredor, mas perderam força a cada passo. Reed abriu a porta traseira do Range Rover que nos esperava. Eu entrei. Holly foi para a frente. O motorista se afastou da calçada sem esperar instruções. A neve caía do céu em mantos grossos e implacáveis. Observei a única casa que eu já conhecera desaparecer atrás de uma cortina branca. Pela primeira vez em 12 anos, eu não senti frio. Nevou de novo sobre Spokane na noite do leilão beneficente do Spokane First Bank. O Grand Ballroom do Davenport brilhava sob lustres de cristal. 300 convidados em traje a rigor circulavam entre as mesas do leilão silencioso, bolas assinadas do Gonzaga, fins de semana no Coeur d'Alene Resort, um jantar privado com o prefeito. Cada dólar iria para o hospital infantil, pelo menos era o que os banners anunciavam. Lester ainda ocupava o cargo de presidente da filial. O conselho não tinha agido contra ele. O processo ainda estava em análise.
Então lá estava ele, sentado na mesa principal com seu smoking alugado, sorrindo para os patrocinadores, apertando mãos como se nada tivesse acontecido. Ele não fazia ideia de que o principal patrocinador havia mudado. Reed havia prometido silenciosamente $300.000 na semana em que os convites foram enviados. O próprio presidente do banco ligou para agradecê-lo, sem nunca perguntar por que um bilionário do setor marítimo de Seattle se importava com um evento beneficente em Spokane. Entrei no salão de braços dados com Reed, usando um vestido longo de seda azul marinho que ele tinha mandado entregar no dia anterior. Cabeças se viraram, celulares foram erguidos, sussurros nos seguiram pelo chão de mármore. Paramos mesa após mesa para que Reed cumprimentasse velhos conhecidos. Cada apresentação era igual. Esta é minha filha, Charity. Alguns reconheceram o sobrenome Frost e fizeram as contas mentalmente. Outros apenas sorriram educadamente. Alguns perguntaram onde eu estudava. Respondi a verdade pela primeira vez na vida. Estou terminando o semestre online enquanto concluo a transferência de guarda. O mestre de cerimônias bateu no microfone. O jantar terminou. As luzes se apagaram para a etapa do leilão ao vivo. Reed faria o discurso de agradecimento aos patrocinadores antes dos itens mais disputados. Ele apertou minha mão uma vez e subiu os 3 degraus até o palco. A sala silenciou. Reed pegou o microfone, percorreu o público com os olhos e sorriu o sorriso fácil de quem fecha acordos de 8 dígitos. Boa noite, Spokane. Hoje já arrecadamos um valor incrível para o hospital infantil, e estou orgulhoso de fazer parte disso. Mas antes de começarmos a dar lances naquela semana de esqui em Lake Tahoe, eu gostaria que conhecessem alguém. Ele se virou para mim. Levantei-me da nossa mesa e subi os degraus. O holofote me encontrou. 300 faces voltadas na minha direção. Celulares se ergueram como uma onda. Então Reed disse, com a voz firme. Esta é minha filha, Charity Frost. Há 16 anos, eu não sabia que ela existia. 4 meses atrás, ela me encontrou. E hoje, posso dizer diante de todos vocês o quanto me orgulho de finalmente chamá-la de minha. Um suspiro coletivo percorreu o salão. Na mesa principal, Lester se levantou tão rápido que a cadeira raspou para trás. A taça de vinho tinto tombou em sua mão. O Cabernet escorreu pela toalha branca e pingou no carpete como sangue. Alguém lá no fundo sussurrou alto o suficiente para metade do salão ouvir. Essa é a sobrinha ou filha do presidente da agência. Espera. Reed continuou falando. Charity passou a vida inteira ouvindo que era um peso. Foi privada de coisas básicas enquanto o dinheiro destinado à sua educação pagava férias e carros. Mas ela nunca desistiu. Ela lutou. Ela descobriu a verdade. E agora, ela está em casa. Os sussurros viraram murmúrios. Os celulares já não tentavam ser discretos, as pessoas filmavam abertamente. O rosto de Lester alternava entre todos os tons de vermelho e branco. Ele deu um passo em direção ao palco, depois outro, como se fosse avançar. Vicky segurou sua manga e sussurrou algo que ninguém conseguiu ouvir. Reed passou um braço pelos meus ombros. Então, obrigado, Spokane, por me dar a chance de estar aqui esta noite com minha filha. Vamos fazer deste o melhor leilão de todos. Ele me entregou o microfone para o momento da Pedal Rise. Minha mão não tremia. Quando descemos do palco, o vídeo já estava sendo enviado para as redes sociais. Naquela noite, a página inicial do Spokesman Review exibiu uma única foto. Lester Frost congelado no meio de um tropeço, vinho se espalhando pela toalha de mesa, enquanto Reed Lawson e eu estávamos no palco sob o holofote. A manchete em negrito dizia: bilionário do setor marítimo revela filha em momento dramático durante gala beneficente do banco. Executivo local fica atônito. Os comentários começaram a pipocar antes mesmo de chegarmos ao carro. O julgamento civil começou na Suprema Corte do Condado de Spokane em uma manhã fria de abril. A sala 3 cheirava a madeira antiga e produto de limpeza industrial. A galeria tinha talvez 20 espectadores, alguns repórteres, um funcionário de conformidade do banco e alguns vizinhos curiosos que tinham visto o vídeo da gala. Lester estava na mesa da defesa, vestindo um terno azul marinho que já não lhe caía tão bem quanto 4 meses antes. Vicky sentava-se 2 fileiras atrás, segurando um lenço que nunca usou.
Knox não estava lá. A escola o manteve afastado. Holly chegou com 4 caixas de arquivos sobre um carrinho de metal. Empurrou tudo pela sala como se estivesse entregando compras. O oficial de justiça levantou uma sobrancelha, mas não disse nada. O juiz Harlan tomou seu lugar exatamente às 9 horas. Nada de júri, era um caso puramente financeiro. A declaração inicial de Holly foi curta e cirúrgica. Excelência, o autor demonstrará que, por 12 anos, o réu, atuando como administrador de um trust revogável criado para o benefício de Charity Frost, desviou sistematicamente $212 mil para uso pessoal. Cada retirada violou a Lei Fiduciária de Washington, RCW 11.98.078. Pedimos restituição total, juros legais de 8% ao ano e honorários advocatícios. O advogado de Lester levantou-se e começou a falar sobre despesas familiares e discrição razoável. O juiz o interrompeu em 30 segundos. Guarde isso para as evidências, doutor. Holly me chamou primeiro. Subi ao estrado usando um blazer cinza simples que Reed tinha me dado. Prestei juramento. A escrivã me entregou o microfone. Holly pediu que eu descrevesse minhas despesas de infância. Eu listei tudo. Roupas de segunda mão da Platos Closet. Nada de celular até que eu mesma pagasse por um aos 15 anos. 100 viagens da escola, sem mesada. Enquanto eu falava, Holly projetava recibos na tela grande, a assinatura de Lester em um cheque para uma TV de tela plana. No mesmo mês em que ele disse que não podíamos comprar sapatos novos. Depois vieram os extratos bancários. 4 caixas viraram 400 páginas projetadas uma a uma. Um saque de $5 mil marcado como despesas ortodônticas. Eu nunca usei aparelho. Uma transferência de $22 mil para uma agência de viagens para uma viagem ao Havaí. Eu fiquei em casa com uma vizinha. Um cheque administrativo de $38 mil para uma joalheria, os brincos de diamante que Vicky usou na gala. Cada página ampliada mostrava as assinaturas forjadas do administrador preenchendo a tela. Lester olhava fixamente para a frente, maxilar tão tenso que o músculo pulsava. Depois de 2 horas, Holly encerrou. A defesa não chamou testemunhas. O advogado de Lester pediu um intervalo. O juiz negou. Os argumentos finais foram brutais. Holly. O réu roubou de uma órfã que fingia chamar de filha. As provas são indiscutíveis. Conceda o valor integral, mais juros e honorários. Defesa. Despesas familiares razoáveis. Juiz Harlan, tirando os óculos. Já vi o suficiente. Sentença para a autora. $212 mil de principal, 8% de juros anuais desde cada retirada indevida, e $48 mil em honorários e custas. Total devido em 30 dias. Caso encerrado. O som do martelo ecoou como um tiro. O banco demitiu Lester na segunda-feira seguinte. A carta oficial citava perda de confiança pública e violação da política ética fiduciária. Ele esvaziou sua mesa antes do almoço. 3 semanas depois, o aviso de execução hipotecária apareceu na casa do South Hill. O mesmo banco que o empregou retomou o imóvel. Vicky colocou o que conseguiu em sua SUV e se mudou para o trailer duplo da mãe, 20 milhas a leste de Irvine Heights. Knox me mandou uma mensagem do novo celular flip dele. Mana, eu juro que não sabia de nada. Desculpa. Eu li, deixei o dedo pairando sobre a responder, depois apaguei a conversa e bloqueei o número. Na mesma semana, voltei ao tribunal, desta vez para uma simples audiência de mudança de nome. 10 minutos, sem objeção. O juiz assinou a ordem. Charity Frost deixou de existir. Charity Lawson tornou-se oficial. Tutor, Reed Lawson. Saí para a luz da primavera me sentindo mais leve do que em qualquer momento desde os meus 4 anos. Outro inverno se instalou sobre a casa no Lago Caim. Eu estava na ampla varanda de cedro, enrolada em um dos velhos moletons da UW do Reed, observando o lago congelar sob uma camada fina de neve fresca. 45 minutos a leste de Spokane, longe o suficiente para que ninguém do meu antigo mundo aparecesse sem avisar. Reed apareceu ao meu lado com 2 canecas de chocolate quente. Entregou-me uma sem perguntar se eu queria. Ele já sabia. Bebemos em silêncio por um tempo.
O vapor subia entre nós e desaparecia no ar gelado. Ele começou a me ensinar a dirigir naquele janeiro, não nas estradas, gelo demais para uma iniciante, mas no próprio lago congelado. Ele marcou um grande oval com cones laranja e sentou no banco do passageiro do seu velho Suburban enquanto eu avançava devagar a 15 km por hora, rindo toda vez que a traseira do carro derrapava. Devagar no volante, ele dizia. Confia na superfície. Algumas noites, ficávamos acordados até tarde na biblioteca que ele havia transformado no meu espaço de estudos. Estantes do chão ao teto. Uma lareira que realmente funcionava. Ele me contava histórias sobre o verão em que conheceu minha mãe em Seattle, como ela derrubou o café nos sapatos dele em um café do Pike Place e riu em vez de pedir desculpas. Como ela amava clubes de jazz e odiava coentro. Como ela ganhava de qualquer um no sinuca depois de 2 bebidas. Eu ouvia com fome de cada detalhe, reconstruindo a imagem da mulher de quem eu mal me lembrava. Meu telefone ficava silencioso na maior parte dos dias. Vicky tentou ligar 2 vezes de um número desconhecido. Eu deixei tocar. Knox mandou mais uma mensagem do celular de um amigo, um pedido de desculpas longo, prometendo que me pagaria de volta um dia, quando fosse mais velho. Li uma vez e apaguei. Antigos colegas que de repente queriam saber como eu estava eram bloqueados assim que o primeiro emoji de coração aparecia. Eu não os odiava. Só não devia mais nada a ninguém. A primavera trouxe a carta de aceitação da Universidade de Washington. Bolsa integral da Foster School of Business, mérito acadêmico graças ao ensaio que escrevi sobre fraude fiduciária e segundas chances. Reed leu a carta por cima do meu ombro, ficou em silêncio por um longo tempo, depois me puxou para um abraço que tornava qualquer palavra desnecessária. Eu ainda o chamava de Reed não por raiva. Só porque pai parecia grande demais, merecido demais de uma vez só. Ele nunca forçou. Quando escapei sem querer e o chamei assim uma vez, falando sobre me buscar depois da orientação, ele sorriu tão grande que os olhos brilharam, e fingiu que não tinha percebido. Eu já sabia o que era lar agora. Algumas noites, eu abri a caixa de metal que ainda guardava na minha escrivaninha. A carta da minha mãe já estava macia de tanto ser lida. Eu seguia seu traço de caligrafia com o dedo e entendia algo novo a cada leitura. Família não é quem compartilha seu sangue. Nem sempre é quem te cria. Família é quem escolhe ficar quando a verdade aparece feia. Quem aparece todos os dias sem fazer conta. Quem olha para as piores partes da sua história e diz, isso não muda o quanto você vale para mim. Reed escolhia isso todas as manhãs. Todo chocolate quente na varanda. Toda aula de direção no lago congelado. As pessoas que passaram 12 anos me ensinando que eu era descartável perderam o direito ao meu tempo no dia em que provaram que dinheiro importava mais do que eu. Tenho 18 anos agora. Meu truste finalmente é totalmente meu. Estou indo para Seattle no outono para estudar finanças porque quero entender cada regra que eles quebraram, cada brecha que usaram para que nenhuma criança precise lutar tão duro de novo. E quando me perguntam de onde eu sou, não digo mais South Hill. Eu digo que sou da casa no lago. Onde alguém finalmente me ensinou o que a palavra lar realmente significa. Sangue não escreve seu final. As pessoas que ficam, essas sim escrevem.